Mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença em oração, pedindo, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, pelas nossas almas. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, por esta grande oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, mais uma vez. Ó Senhor, exaltando o Teu nome, te louvando, ó Pai eterno, porque não tem nada que possa pagar aquilo que Tu fez por nós, ali no Calvário, Senhor. Não tem esforço, não tem nada que nós fizemos aqui na terra, Senhor, tanto física como espiritualmente, o Senhor que possa compensar isso, ó Deus, porque o Teu sacrifício foi perfeito. Nós não poderíamos fazer isso. Tu mesmo disse para os Teus discípulos que para onde Tu iria, eles não poderiam ir. Eles não poderiam passar por aquilo ali. Ó Pai eterno, portanto, continua nos abençoando, Senhor, através da Tua palavra, ó Senhor, através do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, eu entrego os pedidos de oração que estão na minha mão, ó Senhor, porque Tu tem operado grandes maravilhas, Senhor, no nosso meio, e nós cremos, Senhor, que ainda serão executadas grandes obras, ó Senhor, no meio do Teu povo. Pai eterno, abençoa cada um que veio buscar uma bênção, Senhor, nesta noite, que possa sair dos seus corações alegres, possam sair, Senhor, conscientes, ó Deus, da obra que Tu veio fazer nesses últimos dias. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus mistérios revelados, Senhor, porque se Tu não tivesse revelado para nós, ó Senhor, nós nunca descobriríamos, ó Senhor, porque uma mente humana, ela não alcança, Senhor, ó Senhor, a Tua divindade, mas Tu, Senhor, veio, ó Senhor, e tornou a coisa tão fácil, ó Senhor, e mostrou através da Tua palavra, Senhor, que Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Portanto, te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar os irmãos para nós ler no livro de São Mateus. Oh, Cristo, Filho divino, aleluia. Capítulo 27. A partir do versículo 11. São Mateus, capítulo 27. A partir do versículo 11. Diz assim: E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Disse-lhe todos:
seja crucificado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esta é a mensagem. O que faremos com Jesus chamado Cristo? Eu estava saindo para o culto, menos de uma hora antes, Deus me deu esta mensagem para trazer, porque me chamou a atenção. Oh, meu adorado Rei do céu. Esse título porque o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Essa é uma pergunta que é feita para esse dia atual. É uma pergunta que em todos os tempos, essa pergunta foi colocada em questão. Porque sempre quando Deus mandou um profeta, Deus mandou um mensageiro, o povo tinha essa mesma escolha de fazer. Se eles ficavam com a mensagem daquele mensageiro, com a palavra, ou se eles ficavam com aquele credo que eles já tinham, ou com aquele costume. Então, nessa ocasião aqui, a igreja de Deus, porque aquele povo ali era a igreja de Deus, eles criam na lei de Moisés, aquela lei que o próprio Deus tinha escrito na rocha com seu dedo. Então eles criam de coração. Então naquela manhã, aonde Jesus foi interrogado, ali a igreja cometeu o maior erro que ela poderia ter cometido, que foi em escolher se eles preferiam ficar com Jesus, que era a palavra manifestada para eles naquele tempo, ou se eles iam escolher ficar com aquele homem, que era um bandido, ele era um enganador, ele era um assassino. Então eles preferiram ficar com aquele que tirava a vida do que ficar com aquele que dava a vida. Jesus, ele dava a vida eterna, ele curava os enfermos, ele dizia a verdade, mas o povo preferiu escolher, por inveja, eles preferiram escolher ficar com aquele que era assassino, aquele que era mentiroso, aquele que era ladrão. E a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E hoje nós sabemos que o profeta desta era, ele tem revelado que Satanás, ele é muito mais astuto do que ele era no passado, porque no passado ele matava os cristãos. Ele vem ali através daqueles cavaleiros, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Então o cavalo branco, ele representa a religião. Então Satanás vem através da religião, também com o poder, com a virtude, para enganar as pessoas. Ele não vem mais agora matando como ele matava no passado, porque no passado ele matava aquele cristão ia para o céu e se convertiam novos cristãos ali. Então até mesmo Lutero disse que se ele morresse, ele se tornaria um mártir. Eles matam um pato e vai nascer um ganso. Então por quê? Porque ele ia se tornar um mártir e ali muitas pessoas iam crer. Através da morte dele, naquilo que ele defendia, eles iam se interessar em saber o que ele estava defendendo. Então eles iam crer na mensagem dele. Então Lutero sabia que ele, se ele fosse morto, ia ser uma grande coisa para que o evangelho fosse adiante, mas ele não foi morto naquela época. Outros homens tinham sido mortos, mas hoje Satanás, ele vem de uma forma mais astuta. Então ele vem com um espírito de engano, alterando a palavra de Deus. Então esses cavaleiros, o primeiro cavalo falando de religião, o segundo cavalo vermelho, ele representa a política, o cavalo preto representa a economia, e o amarelo é a mistura desses três cavalos, desses três cavaleiros. Então Satanás, ele tem sobre a face da terra o controle dessas coisas. Ele tem o poder sobre a religião, ele tem o poder sobre a política
e ele tem o poder sobre a economia também. Por que sobre a política? Porque os governantes que é escolhido, né, as pessoas que regem essa terra, né, eles têm uma influência espiritual, né, para estar no poder onde eles estão, porque este mundo ele é governado por Satanás. Quando Jesus foi tentado, né, e ele diz assim: se tu me adorares, né, então todos os reinos da terra eu te entregarei, porque me foi dado. Como foi dado para ele? Porque ele tinha tomado ali no jardim do Éden, ele tinha tomado de Adão e Eva. Então ele tinha nas suas mãos a posse do governo da terra. Mas Jesus, né, ele, como tinha sido feita uma promessa para Adão e Eva, que, ali no jardim do Éden, que Deus colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, né, então a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Então os judeus, eles sabiam que esta promessa de Deus ia se cumprir através do Messias. E eles aguardavam o Messias, eles aguardavam a palavra de Deus ser manifestada através do Messias. Mas quando o Messias apareceu, eles não conseguiram enxergar que ali era Deus que estava manifestado. Eles não puderam ver, né, que aqueles sinais que Jesus fazia era o próprio Deus que fazia através dele. Tanto que Nicodemo chegou e disse para ele: Senhor, né, bom mestre, sabemos que as obras que tu fazes, tu não farias se Deus não tivesse contigo, se Deus não tivesse fazendo essas obras. Ele foi ter com Jesus de noite, porque ele não queria ser visto na sua sinagoga junto com Jesus. Ele estava com vergonha de chegar diante de Jesus e assumir aquela palavra que estava sendo manifestada naquele tempo. Mas então ele foi de noite, para ele não ter compromisso com a palavra, com Cristo. Então o que ele fez? Ele foi lá, né, e disse: olha, Senhor, isso aí é Deus que faz em ti. Ele tinha essa consciência. Satanás, ele sabe também quem é Jesus Cristo. Quando aquele maníaco de Gadara, né, estava possesso ali, aqueles demônios reconheceram que ele era o Filho de Deus, e eles se prostraram. O que já veio nos perturbar? Eles reconheciam. Então todos os sinais que Jesus fazia, as curas que ele fazia, a mensagem que ele pregava, era a própria palavra de Deus para aquele tempo. Eles se admiravam, tanto que os soldados, quando foram prender eles a primeira vez, quando viram Jesus pregando, eles desistiram de prender. Eles desistiram, eles voltaram. Mas esse homem aqui, em vez de... Eu pensei que ele era um agitador, eu pensei que ele fazia o mal, mas ele cura os enfermos. Eles não puderam prender, porque aquela autoridade de Deus, aquele poder de Deus que estava sobre Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado no seu Filho, né, então fez com que eles percebessem que ali era Deus que estava na vida. Louvado seja Deus. Então o que acontece? Quando esses homens, eles foram cegados para não ver isso. Eles foram cegados, né? Mas quando Jesus manifestou, quando ele estava conversando com aquela mulher no poço, e ele pôde ver ali, ele disse para ela: me dá um pouco d'água. Ela disse: mas não é lícito, né, um judeu conversar com um samaritano. Ele disse: mas a água que eu tenho para te dar, se eu te der, tu nunca mais terás sede. Essa água, se você beber, você vai ter sede. Ele estava falando que ele tinha vida eterna para dar. Louvado seja Deus. Então, ela disse: então me dá dessa água. Disse: então chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque tu tiveste 5, e o 6º que tu está vivendo não é o teu marido. E ele discerniu a vida dela. Ele falou que o que estava acontecendo com ela, que ela tinha tido 5 maridos, e o 6º não era o marido dela. Então aquela mulher, quando viu aquilo ali, ela pegou e foi e começou a anunciar: não é esse o Cristo que estava anunciado que viria? Porque ele tem o discernimento, né, da minha vida. Esse não é um sinal messiânico?
Não um espírito de adivinhação, porque ele falou detalhes da sua vida. Ele não atirou ao acaso. Porque Jesus mesmo disse como nos tempos seria como nos tempos de Sodoma e Gomorra, a vinda do Filho do Homem para esse tempo. E o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Quando apareceu ali aqueles 3 homens, né? 2 foram para Sodoma e Gomorra e um ficou com Abraão. Então aquele que ficou com Abraão era o próprio Deus velado em carne humana. Os outros 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Mas Abraão, ele era uma semente eleita, ele era uma classe de pessoa diferente, ele era mais do que o próprio Ló, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão intercedeu e disse: mas Senhor, se houvesse 50 justos, tu faria isso? Se tivesse 10, tu faria isso? Sendo um homem, sendo um Deus justo. Então Abraão intercedeu. Então o próprio Deus ficou com Abraão, o próprio Deus se manifestou com Abraão. Ló estava lá em Sodoma, onde havia ali o homossexualismo, onde havia roubo, onde havia tudo quanto é coisa, e ele era o juiz daquela cidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele era o juiz daquela cidade, então ele estava preocupado com aquela população, mas Abraão não estava preocupado com homossexuais, com aquele tipo de pessoa, porque ele tinha uma promessa, de ter um filho. Esse filho que teria que ser manifestado, né, era uma promessa de Deus, e era isso que ele estava esperando, era essa a preocupação que ele tinha. Mas também ele estava interessado, né, em Ló, porque ele uma vez pelejou por Ló também. Mas a promessa era o fundamental. Hoje existe uma classe de povo que ele está para manifestar o Filho também, manifestar Cristo. Amém. Porque Cristo ele tem que ser gerado novamente na igreja. Aleluia. Assim como Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, o que Paulo fazia não era mais aquilo que ele imaginava que era correto. Ele era um fariseu nato, né? Ele seguia aquela lei lá dos fariseus, né? Estava perseguindo os cristãos, mas quando ele se encontrou com aquela coluna de fogo, então ele mudou todo o seu conceito e ele largou aquilo que ele cria antes, aquilo que ele pensava que era certo, aquilo que ele daria até mesmo a sua vida para defender aquela religião dos fariseus, mas ele descobriu, né, que aquela coluna de fogo ali era o próprio Cristo manifestado. Ele caiu do cavalo, né, e ele disse: quem és tu, Senhor? Quando aquela coluna de fogo, a mesma coluna de fogo que aparece aqui sobre a cabeça do irmão Branco, né, a mesma coluna de fogo, quando apareceu para ele, então aquela coluna de fogo falou assim: eu sou a Jesus a quem tu persegue. Então novamente ali ele estava se identificando agora, né, com Cristo, e ele aceitou isso. Agora aquilo que ele defendia de corpo e alma, agora era o contrário. Agora ele estava defendendo aqueles que ele estava perseguindo. Louvado seja Deus. Ele pôde reconhecer isso, né? Então Jesus ele tinha esse poder, né, de poder discernir a vida das pessoas. Quando Natanael apareceu para ele, quando Filipe disse: ó, vem ver que surgiu o Jesus do Nazaré, disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael falou para Filipe: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí disse: vem ver. Aí quando ele chegou diante de Jesus, Jesus disse assim: eis aí um verdadeiro israelita no qual não há dolo. Ou seja, eis aí um verdadeiro judeu, um israelita. Ele é praticante, ele segue conforme manda a lei, ele obedece a lei de Deus. Esse aí é um verdadeiro, né? Então ele diz: mas como tu sabe que eu sou um judeu, que eu sou um israelita?
debaixo da árvore eu já tinha te visto. Porque aquele sinal messiânico tinha se manifestado ali, como se manifestou lá em Sodoma e Gomorra, quando aquele Elohim, aquele homem que estava na presença de Abraão, pegou e discerniu o pensamento de Sara dentro da tenda. E ele disse: por que Sara está se rindo, quando eu disse que no devido tempo a promessa vai vir a ti? Então aquele mesmo Elohim, o mesmo Deus que estava manifestado ali para Abraão, agora estava ali em Jesus, também discernindo. E nesse tempo a Bíblia diz que seria como nos tempos de Sodoma e Gomorra. Então teria que vir alguém neste tempo fazendo as mesmas obras, discernindo também a intenção dos corações, fazendo as mesmas obras que eram feitas ali. Teve uma ocasião que o profeta dessa era, irmão Branham, ele estava numa campanha numa cidade, e ali havia duas meninas, e uma delas ia ser internada no manicômio, porque ela tinha um problema mental. Então ele estava naquela campanha e ele saiu pela cidade e encontrou essas meninas abraçadas, chorando, e a mãe delas estava junto com elas, porque elas tinham vindo de uma outra cidade para chegar nesta campanha. Então o irmão Branham pegou e disse: por que vocês estão chorando? Ele disse: você é o reverendo Branham? Porque a minha amiga aqui, ela vai ser internada e ela veio por causa da campanha, e ela precisa receber uma oração. Então o irmão Branham começou a discernir a vida dela. Disse assim: você veio com o seu pai e a sua mãe de tal cidade, vocês moram em tal casa, número tal, e quando vocês estavam vindo para cá, vocês quase foram envolvidos num acidente, numa curva. Ele começou a discernir toda a vida dela. E naquele mesmo momento ele disse: você tem fé para ser curado? Porque quando ele discernia os pensamentos e as intenções do coração, não era aquele discernimento que fazia com que as pessoas curassem, mas aquilo ali elevava a fé das pessoas para que elas alcançassem a cura. Porque quando elas reconheciam que era Deus que estava falando, então elas tinham fé nelas mesmas para ser curadas. Então ele orou por ela, por essa menina, e ela foi curada. E ela pegou e saiu espalhando a notícia por toda a cidade. Ela saiu espalhando a notícia dizendo que tinha sido curada, aqueles que conheciam ela, os que sabiam que ela tinha aquela enfermidade, e ela fez um alvoroço, porque os médicos já tinham desenganado, ela tinha um problema mental, que ela teria que ser internada. Então aquilo ali gerou uma inveja no meio do povo. Então lançaram uma nota que o FBI lá nos Estados Unidos ia investigar o irmão Branham e ia desmascarar ele, mostrando que ele era um falso. Que o FBI ia entrar na reunião do irmão Branham, ia terminar com a reunião mostrando que tudo aquilo que ele fazia era obra de feitiçaria, era adivinhação, telepatia ou coisa do gênero. Mas, então, os irmãos perguntaram: mas irmão Branham, você não está preocupado com isso que vai acontecer com você? Porque já notificaram, até saiu um documento a respeito disso, que o FBI vai estar aí. Então ele disse assim: não, sempre foi Deus que me defendeu. Agora, se eu for perseguido e eu for condenado por pregar o Evangelho, para mim está bom. Eu aceitarei ser preso, eu aceitarei, se eu sou um falso de verdade, eu aceito que me mostre que eu sou um falso. Eu aceito se eu sou um falso profeta. Então o que acontece? Aí, na reunião, o profeta estava lá e daí cantaram o hino, e o profeta leu uma nota, disse assim: hoje me veio parar nas minhas mãos uma nota que o FBI estaria presente neste culto, que eles iam investigar a minha vida, e mostrar que eu sou um falso. Então, esses homens que eu quero convidar, eles viram aqui à frente, e eles
E não veio ninguém. E Deus não tinha mostrado para o irmão Branham ainda quem eram esses homens. E ele pediu, cante mais um hino. Então vamos cantar mais um hino. Cantaram mais um hino. Aleluia. Aí Deus mostrou para ele quem estava ali. Aleluia. Ele disse assim, ó, estou convidando esses homens, né, que dizem ser do FBI. Deus tem me mostrado, eu tenho visto uma nuvem escura sobre 2 homens no lado direito aqui do edifício, né, e esses homens não são do FBI. Deus tem me mostrado que eles não são do FBI. Eles são 2 pregadores. É que eles querem terminar com a obra de Deus aqui. Mas Deus não é mentiroso. Agora, se eu sou um falso profeta, né, que eu caia morto aqui sobre esta plataforma. Agora, se vocês são falsos, vocês vêm aqui na frente e vocês vão cair mortos. Eu faço um desafio para vocês. E daí, quando ele apontou para os homens, uns se abaixaram, um estava com terno verde, outro com terno cinza, e ele pegou e eles se abaixaram e saíram do edifício. Então, aí o que acontece? Eles não aceitaram o desafio, porque eles sabiam com o poder que eles estavam lidando. Embora eles criticavam, embora eles não puderam assumir aquela palavra que estava sendo manifestada naquele tempo, eles não tinham coragem para desafiar o poder de Deus. Aleluia! Então, da mesma forma, sempre quando Deus manda um mensageiro, sempre há juízo. Quando Pedro estava sobre a face da terra e aquele homem veio e mentiu, né, Ananias, né, se não me engano, Ananias veio e mentiu que ele tinha vendido por um determinado preço as suas propriedades, e daí Pedro disse assim, tu não mentiu para mim, tu mentiu para o Espírito Santo. E aquele homem caiu morto naquele mesmo ato. E a mulher entrou, a mulher dele, né, que também era conivente com aquela mentira ali, ela também caiu morta, porque eles tinham mentido para o Espírito Santo. Da mesma maneira, quando o irmão Branham foi desafiado para um debate, ele foi desafiado para um debate por um presbiteriano, dizendo que não existia cura divina. Ele foi desafiado. E ele disse, eu não vou lá nesse debate lá. E daí o irmão Bosworth disse que ia representar o irmão Branham. Ele disse, eu não vou lá porque ele é um incrédulo, ele vai continuar não crendo. Eu vou só perder meu tempo e ir lá discutir com ele, tentar provar para ele uma coisa que ele não quer crer. Ele já está selado com o espírito de não crer. Então, no final da reunião, o irmão Bosworth foi lá e defendeu, mostrou pela Bíblia que há cura ainda nesse tempo, né? Porque esses sinais seguirão os que creem, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, né? Então, quando esse homem começou, o irmão Branham chegou no final da reunião, e daí ele disse, eu estou sabendo que o reverendo Branham está aqui, o homem que estava intermediando aquele debate, pediu para o irmão Branham subir na plataforma. Quando ele subiu, né, tiraram a foto do irmão Branham, apareceu a coluna de fogo. E aquele homem pediu para tirar a foto quando ele estava fazendo soco para o irmão Branham, mostrando que ele estava apontando o dedo para a cara do irmão Branham. Ele disse, tira a foto quando apontar o dedo na cara dele para sair no jornal, né, para ficar em destaque ali, que ele estava dando uma moral para o irmão Branham, né, o profeta desta época. Então, mas o Espírito Santo não se deixa escarnecer. Todas as fotos queimaram. E a única foto que apareceu mostrou o sinal de Deus sobre a cabeça dela. Louvado seja Deus. Então esse sinal é algo que é real. Isso não é um fogo pintado na parede. Você não pode dizer para um homem assim, se aqueça com fogo pintado na parede. Ele não vai se aquecer, porque aquilo ali é algo falso, é só uma pintura, é uma imitação, né? Mas o que foi fotografado foi algo real. Até mesmo quem estudou aquela foto, porque ela foi investigada depois pela FBI, e o homem que estudou a foto diz assim, eu pensava que o que você dizia
fazia era psicologia, era telepatia, mas isso que foi fotografado realmente foi algo sobrenatural. Porque na foto não tinha duplo negativo, não tinha defeito na foto, realmente aquela foto ela foi autêntica. Louvado seja Deus. Então nesse tempo Deus tem manifestado um mensageiro, uma mensagem para levar a igreja para o arrebatamento. Assim como havia no tempo de Jesus um homem chamado Bar Jesus, havia adivinhadores, homens que faziam sinais, como houve no tempo de Moisés, Janes e Jambres, que faziam sinais, né? Nesse tempo também existe sinais de engano. Existem sinais que é de sedução para levar as pessoas para o inferno. A Bíblia diz, né, que se possível esta besta ela faria sinais que enganaria até mesmo os escolhidos. O que é a marca da besta? A marca da besta é um sinal religioso na mente. É um sinal religioso quando a pessoa ela deixa de receber a palavra de Deus vindicada para o seu tempo. Deus tem manifestado Jesus Cristo e Pilatos não aceitou. Então ele estava marcado já para não crer. Ele não podia ficar no meio termo. A esposa dele diz assim: não entra em questão desse homem, não entra em questão. Eu tive um sonho a respeito dele. Aí Pilatos disse: não, eu não vou entrar em questão. Eu vou passar para vocês, povo judeu. O que vocês querem? Barrabás ou Jesus? O que faremos com esse homem chamado Cristo? Crucifica-o. Eles quiseram que ele fosse crucificado. Mas ele lavou as suas mãos, mas isso não impediu, né, dele ser condenado também. Porque ele disse para Jesus: eu tenho poder para te dar a vida e te tirar. Eu tenho poder para te absolver. Daí Jesus assim: nem o poder tu teria se do alto não fosse te dado. Louvado seja Deus. Então ele sabia que ele tinha aquele poder, mas na hora de decidir, ele preferiu que o povo decidisse. Não, isso não é para mim decidir. Hoje Deus tem manifestado um profeta. Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá todo o segredo de Deus. Jesus falou: Elias virá e restaurará todas as coisas. O que eu faço com a mensagem dele? Eu crucifico ela ou eu pratico ela, eu tomo ela para mim? O que eu faço com essa mensagem? Hoje eu tenho ouvido a mensagem, mas ela tem ficado superficial. Hoje eu tenho ouvido a mensagem, mas eu ainda pratico coisas que estão no mundo. Eu continuo escutando músicas que estão no mundo. Esses tal, adoradores gospel, né, que eles pegam e copiam uma música do mundo e botam uma letra deles ali, com aquele ritmo do mundo, né? É a mesma coisa, né, é a mesma coisa que cantar aquela mesma música do mundo, porque aquilo ali foi extraído do mundo sob uma inspiração de Satanás. Aí pego aquela inspiração que Satanás está usando para seduzir as pessoas e daí coloco dentro da igreja. Aí ouve a mesma coisa, aquele mesmo ritmo. Aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos crucificando a Cristo ou vamos tomar a palavra? Vamos escolher aquilo que nós estamos ouvindo. O profeta disse: me diga o que você escuta, e eu direi se você está do lado de Deus ou do lado de Satanás. Me diga o que você tem olhado, que revista que você tem, e eu vou te dizer se você está do lado de Deus ou do lado de Satanás. Porque você tem tido um novo nascimento pela metade, e muitas vezes você pega e fala contra, você crê, eu creio na mensagem, eu escuto a mensagem, mas na hora de eu aplicar ela, eu volto atrás e pratico as mesmas coisas do mundo, como o cão que pega e volta para o seu dono. Nós vamos ficar imparciais? Não é para mim essa palavra é para os outros. Pilatos diz: só você decide. Crucifica, né? Vocês querem crucificar? Ou vão soltar Barrabás?
É isso? É isso que quer? Aleluia. Usando certos tipos de roupas. O profeta diz que a Bíblia diz que a mulher tem que se vestir com modéstia, ela tem que não mostrar sensualidade. Hoje, dentro das denominações, pessoas com a roupa colada no corpo, parece um salamito, fica tão apertada no corpo aquela roupa ali que não cabe nada, mostrando as roupas de baixo. Isso é sensualidade. A Bíblia diz que tem que saber como se vestir, tem que saber o que você vai olhar, saber o que você vai escutar. O irmão Brando disse que estava andando de carro com um jovem estava escutando aquele uji-buji. Daí o irmão Brando disse: desligue isso. E ele disse: mas eu gosto disso, eu gosto de escutar esse tipo de música. Ele disse assim: então você é um apóstata, porque um cristão não escuta esse tipo de música. Louvado seja Deus. Aí ele disse: está vendo o que Deus fez para mim? Você está escutando os passarinhos cantar? Você está escutando o barulho do riacho? Essa aí é a música que Deus fez para mim. Louvado seja Deus. É esta música que eu gosto de escutar. E aqueles velhos louvores que é entoado a Deus, aqueles louvores que falam sobre o sangue, aqueles louvores que falam sobre a salvação, aqueles louvores que falam sobre a exaltação de Deus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O que faremos com esse Jesus chamado Cristo? E hoje nós nos encontramos na mesma situação. Hoje nós podemos dizer sim ou não. E sempre quando há uma oportunidade, essa oportunidade pode ser a última. A última. Eles não tinham uma outra ocasião ali para decidir. Ou tinham? Eles tinham que decidir ali. Eles tinham que decidir naquele momento, que Pilatos falou. É para soltar Barrabás ou soltar Jesus? Eles tinham que decidir aquilo ali. E aí eles disseram: crucificam, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E logo depois, então, veio o juízo sobre o povo de Israel, quando o general Tito invadiu Jerusalém, e ali ele fez uma matança daqueles judeus que estavam ali. Jesus disse: quem estiver na Judéia, não vá para Jerusalém, quem estiver no campo não volte para a sua casa, porque haveria uma perseguição para eles. Ele estava falando que haveria um juízo. E nesse tempo o profeta fala que logo depois vai vir um juízo. Um juízo porque tem rejeitado, a América tem rejeitado a mensagem que Deus enviou para esse tempo. E Jesus Cristo sempre foi a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus. Então Jesus Cristo é a palavra. Aquela palavra que foi manifestada no Velho Testamento, através dos profetas, tipificavam Jesus. Então aquilo ali era um tipo de Jesus, era a mesma palavra. Não poderia ser feito algo diferente. Mas eu creio assim, eu creio desta maneira. Deus vela pela sua palavra. Deus vela, não importa o quão bom eu seja. Eu posso dar alimento aos pobres, eu posso sair pela rua e distribuir alimento aos pobres, eu posso ser um cristão que pula, grita e fala em línguas, mas se eu não cumpro com esta palavra que veio para esse tempo, nada disso me adianta. As minhas obras não vão me dar salvação, embora essas obras seguem o cristão. Quando um cristão toma a palavra, essas obras também seguem ele vai fazer essas obras. Mas tem muitas pessoas que colocam essas obras na frente e deixam a palavra de lado. Mas para Deus, em primeiro lugar tem que ser a palavra. Em primeiro lugar é a palavra, porque a palavra é Cristo. Quando você rejeita a palavra, você pisa no sangue de Cristo. O profeta disse que um homem tinha sido morto lá nos Estados Unidos e o sangue tinha formado uma poça e as pessoas se desviaram
desviavam daquele sangue, porque eles respeitavam aquele sangue daquele homem. Não sabiam o que ele era, mas eles tinham respeito por causa daquele sangue e não pisavam em cima. Ele diz: da mesma forma, a palavra hoje, quando você rejeita ela, você está pisando em cima do sangue de Cristo. Porque esta palavra também faz parte da misericórdia. Porque Cristo, ele veio se manifestar durante 7 eras, como está aqui, com 7 mensageiros. Apocalipse fala ali a revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, ali é a revelação. E tinha 7 estrelas. 7 estrelas são 7 anjos, são 7 mensageiros. Então ele se manifestaria através desses 7 mensageiros. E o último mensageiro seria o mensageiro que revelaria todos os segredos. Ele prepararia a igreja para o arrebatamento, para tirar a igreja desta terra, para a salvação da alma. A salvação da alma é a coisa mais importante que tem. Deus está preocupado com isso, a salvação da alma. Por isso que o profeta falou tanto contra o pecado, ele falou tanto a favor do novo nascimento, que é necessário. É necessário o novo nascimento. Porque se não houver um novo nascimento, você não vai ser salvo. Você pode fazer o que quiser, pode operar os sinais que quiser, você não vai ser salvo. Porque muitos vão chegar diante de Jesus e vão dizer: Senhor, mas eu não profetizei no teu nome, mas eu não curei enfermos no teu nome. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Por que ele não conheceu? Porque não manifestaram a palavra. Não manifestaram a palavra. A palavra deve ser manifestada. Posso praticar as iniquidades. Verdade, gosto de praticar as iniquidades. Praticam iniquidade porque descumpre a palavra. Porque se cumprir a palavra faz parte dessa palavra. Então Cristo novamente está no seu povo. Ele está encarnado ali fazendo as mesmas obras. Aleluia! Quando uma mãe perguntou para Jesus: Senhor, permita que o meu filho sente à tua direita e à tua esquerda. Ele disse: ele pode fazer o que eu fiz. Ele era o próprio Cristo e ele se batizou. Quer dizer, ele cumpriu a Escritura. Ele disse para João Batista: convém que eu cumpra toda a Escritura. Então ele foi lá, foi se batizar, porque o cordeiro tinha que ser lavado antes de ser morto. Então ele teve que ser lavado, ele foi batizado. Então ele diz assim: tu quer que teu filho se assente à minha direita? Ele pode se batizar, se ele crê, ele pode se batizar. Ele pode participar da Santa Ceia com pão asmo e vinho puro. O profeta veio restaurar isso nesse tempo. Aí tem uma determinada congregação que eles fazem de conta, que eles participam da ceia e não participam. Mas a Bíblia diz que tem que participar. E não é pão fermentado, é pão feito pelo sacerdote. O pastor da igreja tem que fazer esse pão. Ele não pode fermento. A Bíblia diz que o fermento é o símbolo do pecado. Ali em Coríntios diz que apartai-vos do fermento velho, da maldade e da malícia, mas antes comei os pão asmos da sinceridade e da verdade. Então o pão asmo é o símbolo da verdade, da sinceridade. O pão fermentado, então ele é errado, porque ele simboliza o pecado. Então veio também para mostrar que devemos praticar o lava-pés. Isso a Bíblia diz que tem que ser feito. Restaurar todas essas coisas. Vamos tomar a palavra ou não vamos tomar a palavra? Devemos tomar a palavra. Se isso foi para aquele tempo, isso não serve, anula a palavra. E quando se anula a palavra, está pisando em cima dela, ela não serve para mais nada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Então, quando a pessoa rejeita, ela está recebendo já um selo. Quando ela não quer receber a palavra desse dia, ela recebe um selo religioso para não crer. Aqueles judeus, eles estavam selados. Eles estavam selados porque eles rejeitaram a Cristo. Assim como Caim recebeu uma marca
A mesma marca da besta lá do princípio, porque Satanás, ele era religioso, e ele veio né, pregando a palavra, ele veio atacando tanto de uma maneira religiosa, como ele veio atacando também na parte física e com o espírito sedutor. Então ele veio para Eva através do espírito sedutor, para atingir o estado físico, né, e ele veio de uma maneira religiosa, pregando a palavra para ela. Está escrito que não deve comer da árvore da vida, mas certamente tu não vai morrer se tu comer. Deus é amor. Deus é amor. Deus só quer o coração. Aí Satanás começou a pregar para ela. E ela pegou e caiu naquele espírito de sedução. Mas existe um povo que ele foi predestinado para ouvir a palavra do seu tempo, o pão do seu dia. Louvado seja Deus. E esta palavra, que no devido tempo ela vai nos dar fé de arrebatamento. Porque o profeta diz que a fé para arrebatamento está nas mensagens. Quando você ouve as mensagens, você vai adquirindo esta fé. Então, no devido tempo, quando Jesus completar a sua obra e o último eleito entrar, porque ele sabe quando vai entrar o último que vai ser salvo, então o arrebatamento ele vai acontecer. Quando esse último eleito estiver preparado, ele estiver ouvindo a mensagem e ele estiver preparado. O que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Hoje, Deus tem nos enviado uma mensagem, mas é uma mensagem para trazer um grande avivamento. É uma mensagem que é para tirar nós de toda a tristeza, toda a dúvida. Nós temos recebido um Espírito, que é o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus Cristo. Era o mesmo Espírito Santo que estava em Simeão. Se você veio aqui hoje, esta noite, foi pelo desejo de Deus, foi pelo propósito de Deus, através do Espírito Santo. Porque quando Simeão foi para aquele templo, aquela sinagoga, ele era um homem que não tinha visão, mas no seu coração, Deus já tinha revelado para ele que ele veria a salvação naquele dia. Então, quando ele entrou no corredor, ali havia muitas mulheres para apresentar, aquelas criancinhas, umas vinham com um bezerrinho, vinham com cordeirinhos que tinham mais dinheiro, mas Maria talvez tivesse ali uma pombinha, porque ela era pobre, e ele pegou e foi no meio da fila. O Espírito Santo guiou para levar ele direto aonde estava Jesus. E ele agarrou Jesus nos braços e disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque eu tenho visto a salvação. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para enxergar que o Messias estava manifestado naquele tempo, na forma de uma criança. E hoje Deus tem também inspirado os seus filhos para reconhecer a palavra que foi manifestada. Aleluia. Um profeta manifestado para trazer aquela palavra original lá do começo. Aquela mesma palavra que estava sendo pregada pelos apóstolos. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos. E possamos continuar refletindo, colocando a nossa vida diante do altar. Porque o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Vamos tomar toda essa palavra, porque toda a palavra que veio ser revelada nesse tempo, que o profeta veio restaurar, é Cristo manifestado novamente. É Cristo sendo revelado para nós novamente. Amém? Vamos colocar em pé. Se alguém tem algum pedido especial de oração, queira dar um passo até aqui à frente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se alguém necessita de alguma cura, precisa de que as portas de emprego, as portas da prosperidade se abram, ele está aqui para solucionar todos os problemas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que você necessita,
Ele vai te conceder. Você venha crendo de coração. Ele diz: se você chegar, se você crer, você até não precisa sair do banco, mas se você vir na frente, vai acrescentar a tua fé. Isso é uma confirmação, que você vai receber a resposta. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos podem se chegando mais. Havia mais irmãos ali atrás, cada um tem um pedido. Hoje à noite eu ia trazer uma mensagem sobre espíritos enganadores, e Deus me deu essa mensagem 1 hora antes do culto. Então eu creio que Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito de saber que hoje nós temos que dizer sim ou não. Como o pastor Virgílio sempre diz, ou tudo ou nada. Tudo ou nada. Nós temos um tempo de tudo ou nada, porque o tempo ele pode passar. E não haverá uma outra oportunidade, assim como houve para aquele povo de Israel e houve para Pilatos. Era aquele momento, não teria outra ocasião para ele decidir. Talvez amanhã seja tarde. Então vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui, poder ter lido esta escritura, o Senhor, e ter a essência dela, o Senhor manifestado através de palavras, Senhor, palavras humildes, palavras, o Senhor, muitas vezes, que não sabe expressar direito, mas como Tu usou Moisés, Senhor, nesse tempo tem usado vasos pequenos, o Senhor, para trazer a Tua mensagem. O Senhor, eu te peço, em relação aos irmãos que estão aqui na frente, Senhor, que vieram buscar uma bênção, Tu sabe, o Senhor, o desejo de cada um, a necessidade de cada um, Senhor. O Senhor, que possa se colocar diante da Tua presença em sinceridade. O Senhor, e que Tu possa responder a eles, ó Deus, porque nós viemos, Senhor, nesta noite, ó Deus, não para ver o Senhor, o pregador, não para simplesmente, o Senhor, ver bonitos hinos, embora tudo isso tenha o seu lugar, o Senhor, mas nós viemos aqui para Te ver, para ver a Tua palavra sendo manifestada, e para saber como está nossas almas diante de Ti, ó Pai. Portanto, abençoa cada um, Senhor, e que eles possam testificar, Senhor, da obra que Tu tem realizado nas suas vidas. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.